O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aos que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste domingo, a palavra de Deus nos remete àquilo que nos identifica como cristão, como filhas e filhos de Deus, como irmãos deste Cristo. Nós poderemos falar de que somos seus irmãos, sua irmã. Poderíamos falar de que somos verdadeiros cristãos na medida que escutamos a palavra e cumprimos a vontade de Deus. Muitas vezes ficamos contentes porque participamos da igreja, da Santa Eucaristia, porque cumprimos a lei de Deus. Uma coisa é cumprir a lei de Deus e outra coisa é fazer a vontade de Deus. Os mestres da lei, os fariseus, cumpriam a lei de Deus à cabalidade, mas muitas vezes não cumpriam a vontade de Deus. Cumprir a lei não nos leva a ser verdadeiramente filhos e filhas de Deus, mas cumprindo a vontade de Deus, seremos verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Poderíamos falar que somos participantes do reino de Deus aqui na terra. Se queremos construir esse reino de Deus no meio de nós, devemos cumprir a vontade de Deus. Do contrário, falaremos como esses fariseus que estavam à procura de Jesus,
depois de que estamos todos divididos, porque fazemos o bem, ninguém faz o bem para ficar divididos, porque não descobrimos o Espírito de Deus dentro de nós. Por isso que Jesus falava isso. O mal, o bem nunca pode fazer sofrer o outro. O bem nunca pode destruir o outro. O bem sempre vem do Espírito Santo. E Jesus agia por meio da força do Espírito Santo. Então nós temos que olhar um pouco se é tudo aquilo que nós fazemos na vida vem do Espírito Santo. Se Deus age na vida da gente por meio do seu Espírito. E esse não pode vir do diabo, só de Deus mesmo. Então, meus queridos irmãos e irmãs do Senhor, ouçamos a palavra de Deus e vamos refletir a nossa vida, se verdadeiramente nós poderemos ser chamados irmãos, irmãs, pai e mãe deste Cristo. A partir de nosso agir, vamos mostrar a este mundo de que verdadeiramente somos os irmãos e irmãs deste Cristo, cumprindo a bondade do Pai. Que Deus nos abençoe, nos conceda a sua graça e que nos sintamos irmãos, irmãs, pais e mães deste Cristo. Um bom domingo para todos.